Olá, amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro e estamos aqui reunidos para um episódio extra da carteira antifrágil do zero para a apresentação de um novo racional que será aplicado na versão brasileira. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, a carteira antifrágil do zero é uma carteira que eu monto com R$ 200 do meu próprio dinheiro, com ativos no Brasil e no exterior, com os princípios de antifragilidade do Taleb, cujo foco é o longo prazo e construção e preservação de patrimônio. Vou deixar a playlist aqui no card. Bom, então vamos lá para começar a apresentação de hoje. Qual vai ser a adequação? Considerando que no exterior tem sido feito aportes nos ativos com um racional específico, nós vamos falar da carteira aqui brevemente apenas para entender o que está sendo feito no Brasil. A carteira Tupiniquim sofrerá alguns ajustes para ao menos se aproximar da lógica da carteira antifrágil do zero Estados Unidos exterior, que basicamente ela está nos Estados Unidos, mas não necessariamente precisaria estar. A ideia é manter ambas as carteiras com o mesmo racional e agora isso ficou possível com a popularização de ETFs e BDRs, o que não havia quando a carteira foi concebida. ETFs são os fundos passivos que investem num índice, basicamente, o mais conhecido aqui do Brasil é o BOVA11, e agora tem muito mais ETFs aqui no nosso país, e BDRs são representações, são recibos de ativos negociados em uma bolsa que não é brasileira. Tem BDRs de ações e tem BDRs de ETFs, BDRs de ETFs negociados fora do Brasil. Isso ficou muito mais popular desde que a gente começou a carteira antifrágil do zero. Cabe ressaltar que seria possível replicar exatamente a carteira do Zuel com BDRs, mas não é o objetivo. Primeiro, porque BDRs não têm tratamentos tributários privilegiados, como, por exemplo, nos Estados Unidos os ETFs têm. Então, a gente teria uma excessiva tributação, principalmente naqueles que pagam proventos, e também porque a ideia não é fazer duas carteiras iguais, uma aqui e uma lá, senão seria fazer isso tudo lá. A ideia é fazer algo que se assemelhe ao racional de lá, para ter uma exposição parecida, mas não idêntica. Uma exposição em ações do Brasil, mas e também com algum racional do exterior, e para a exposição em ativos do exterior, a gente usa a carteira de lá. Então, não é o propósito, dado que seria redundante e custoso fazer duas carteiras iguais, uma com ETFs e outra com BDRs. Então, a carteira antifrágil do zero no exterior, qual é que ela é? Ela tem VT, que é um ETF aí que tem 9.000 ações espalhadas por todo o globo, incluindo os Estados Unidos. Se você quiser saber um pouco mais da carteira, eu vou deixar um vídeo no card agora. E a U ETF, que compra basicamente ouro físico. O SLV é um ETF que compra prata física. REIT é um ETF que compra diversos outros REITs, que seriam equivalentes aos fundos imobiliários americanos, mas não exatamente, Então ele seria basicamente um FOF, vamos dizer assim, Só que com muito mais ETF, com muito mais REITs dentro dele, os REITs lá fora são bem mais diversificados. TLT, que seria títulos da dívida pública americana de médio e longo prazo, aí temos aí média de mais de 10 anos, mas muitos aí acima de 20, 30 anos. E equivalente a gente poderia botar também o SHY em alguns momentos aqui, que seriam títulos de menor prazo, até 3 anos, tá bom? E LQD seriam dívida corporativa aí de médio e longo prazo de grandes empresas americanas, tá bom? Então, é equivalente a debêntures, vamos dizer assim. E as proporções, respectivamente, VT 35% e AU 10%, SLV 5%, REIT 10%, TLT 20% e LQD 20%, sendo que no TLT foi comentado que eventualmente em momentos mais oportunos pode ser aportado no SHY ao invés do TLT. Tudo depende da questão dos juros americanos e isso vai falando aos poucos. Então, para fazer um paralelo no Brasil, lembrando que não é um paralelo exato, até porque daria, mas não seria o propósito. Como é que vai ser feito? O VT a gente já está fazendo, que seriam ações diversas aí compradas aqui no Brasil. Ao invés de comprar ETF de ações que nem pagam proventos, tipo um BOVA11, um SMAC 11, que seria o de Small Caps ou Small 11, estão sendo compradas ações pontualmente até para aproveitar a renda passiva dos dividendos que essas ações pagam, Não que esses ETFs não possam entrar, então seria 35% de ações. E a U, a gente colocaria o equivalente dele
em Gold 11, 10%. SLV, o equivalente em BSLV 39, 5%. REIT, o equivalente em IFIE 11, 10%. O TLT, no momento, Tesouro Selic 2024, 20%. E o LQD, IFID 11, 20%. Então aqui vai a explicação, né, de cada um desses ativos. O Gold 11 é um ETF brasileiro que basicamente compra aí cotas do Itaú. 95% do dinheiro que ele arrecada compra cotas do Itaú, tem uma taxa de administração de 0,3%, administrado pela XP, e basicamente ele faz o papel que o Itaú faz lá fora, mas a gente faria no Brasil. À época, quando foi criada essa carteira, poderia se utilizar, por exemplo, os contratos de ouro, mas são muito custosos para carregar, e agora com o Gold 11 isso fica mais barato, vamos dizer assim. Não é ideal, já comentei isso em vários vídeos, mas para o escopo da carteira, o montante da carteira é bem factível. O BSLV 39 é um BDR que representa justamente o ETF SLV. Então ele é o BDR do ETF SLV, ele representa o SLV, mas ele é não patrocinado, não dá para você trocar BSLV por SLV, mas você fica exposto à prata. O IFIE 11 é um FOF criado pelo Banco Inter, ou seja, um fundo de fundos, mas que ele se comporta basicamente como um ETF, porque ele segue um índice criado aí pelo Banco Inter, que é o índice de fundos de tijolos, né? Que é o IFIE. Tá? Então ele segue esse índice que tem rotatividade trimestral e para compor o índice são considerados maiores, mais líquidos, mais negociados, fundos de tijolos. Taxa de administração é de 0,30% sobre o valor do patrimônio e é um fundo aí do Banco Inter. Não muito negociado, mas com uma premissa muito interessante, como a gente já comentou. Tesouro Selic 2024, que a gente já começou a colocar na carteira, é um título público brasileiro mais curto. A gente tem o 2027, por exemplo, que também é de liquidez imediata, mas ele tem uma parcela pequena, prefixada, maior do que esse 2024, pode sofrer mais com marcação a mercado. Atualmente ele tem liquidez diária, né? Desde o dia 13/9 pode ser sacado no mesmo dia que é feito o aporte, ou seja, te permite essa facilidade, mas tem aí as suas taxinhas do Tesouro, bem parecido, vamos dizer assim, com muitas aspas, com 100% do CDI, vamos dizer assim, mas com a segurança de você estar emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Tem maior segurança que qualquer banco, mesmo os maiores, imagina, dos bancos menores. Então, considerando que o TLT é um título de longo prazo, vocês poderiam se perguntar por que não botar títulos pós-fixados e pré-fixados. Porque com o título do Tesouro Selic, a gente consegue fazer liquidações mais rápidas, né? Consegue vender ele mais rapidamente, sem perda, né, na maior parte das hipóteses, tirando eventos de estresse, como foi ano passado, aí, que é onde ele rendeu negativo, que é eventos muito raros, e eventualmente pegar esse dinheiro para ser alocado em outro lugar. Em outro momento, a gente pode comprar títulos mais longos, aí, como pré e pós-fixados, a depender do momento, a gente vai analisar. O IFID 11 ele é semelhante ao IFIE 11, só que ele replica um índice de fundos de papel, também do Banco Inter, com a mesma taxa e as mesmas premissas. Maiores, mais líquidos e mais negociados. Fundos de papel são aqueles fundos que têm CRI, CRA, ou seja, dívida corporativa, que se equivaleria basicamente ao LQD com muitas aspas, porque afinal de contas as dívidas lá do LQD são das maiores empresas e aqui do nosso país, mesmo as maiores empresas não têm nem de longe, vamos dizer assim, a mesma relevância de empresas grandes nos Estados Unidos. E a posição em ações vai ser mantida, mas os aportes futuros vão ser feitos de modos a buscar percentuais demonstrados, que foi isso que a gente mostrou na tela agora há pouco. Também é preciso reforçar que os ativos serão incluídos em momentos que for julgado oportuno, não necessariamente imediatamente. Ou seja, a gente olhar e ver que não está aparecendo um momento bacana para comprar esses ativos, a gente vai aportar em outro que esteja interessante, como, né, qualquer carteira basicamente é feita. Então está aqui a carteira atual do IFIE 11, que possui 30 fundos aí de tijolos, né, focados aí em ativos reais, entre logística, lajes, shopping, varejo, residencial, híbrido, agências bancárias e outros. No Fundos Explorer, site que eu utilizo para fazer uma análise básica dos fundos,
A última cotação que tem informado dele lá é 76,70, rendimento 50 centavos por cota, né? Estaria abaixo do valor patrimonial, dada todas essas considerações, tem uma negociação baixa aí por dia, né? 103 negócios, é bem pequeno, mas para o tamanho da nossa carteira não é nenhum problema. A anualizada, né, se fosse mantido esse padrão, seria 7,8% de dividendos no momento sem o desconto de tributos, né, que não tem tributação sobre dividendos no momento. E aqui no TradingView ele estaria com R$80, já olhando a cotação aqui atual, só que tem um detalhe, né, isso aqui tem sempre um atraso porque eu não pago aqui o site do TradingView, uso a informação gratuita. Já o IFD11, ele tem 28 fundos de papel, que são esses que estão na tela, lembrando que é uma carteira também rotativa, e segundo últimas informações do Fundos Explorer, estaria na casa de 84,23, rendimento de 83 centavos, abaixo do valor patrimonial, dado todas as ressalvas possíveis a isso, né, que possam ser feitas, e a rentabilidade anualizada estaria na casa de 12,12% ao ano, isenta aí de tributações pagas diretamente ao acionista. Isso sem considerar tanto no IFE11 quanto no IFD11 a valorização eventual das cotas, que no caso ambos tiveram boa queda, uma queda significativa das cotas, como a gente pode ver no gráfico, justamente devido a essas questões de tributação de dividendos e alta de juros. Até por essa queda significativa, considerando que a taxa de juros tem a subir, mas talvez não tanto, poderia-se começar a pensar em incluir esses ativos, obviamente sabendo que haverão momentos mais oportunos talvez, né? Mas começar a sentir o pé, né, nesses ativos pode ser o caso, né? Cotação 84,58 no TradingView, segundo informação mais atual. Gold 11, como a gente falou, né, replicando aí o IAU, também está variando muito aí desde que foi sua estreia na nossa bolsa, na casa dos R$10,39. O ouro, se não for informado, está sendo confirmado agora, que ele está na carteira como redutor de volatilidade, não necessariamente aí para repor a inflação, até porque se ele não varia para cima, ele não repõe a inflação. É mais como redutor de volatilidade, justamente por ele variar pouco. E a prata, já com um sentido até de buscar uma volatilidade maior, mas um metal que costuma caminhar junto com o ouro, mas com maior potencial de alta, né? Mas também de queda. Por isso, um percentual pequeno, BSLV aí na casa dos 39,57. Dito isso, amigos, eu fiz também uma planilha que eu vou disponibilizar aqui para os colegas que acessarem o grupo do seu canal financeiro. Vai ficar lá nos arquivos do grupo, onde vai ser possível fazer o controle tanto da carteira no Brasil quanto nos Estados Unidos, com todos os ativos que a gente já comentou. Basta preencher os campos aqui, no caso da carteira do Brasil, que estão em verde, e na carteira dos Estados Unidos, os campos em vermelho, que a planilha automaticamente já dá todos os valores que você precisa saber sobre os demais, né? Lembrando que no Brasil a gente ainda deixa uma parte parada em dinheiro, e essa parte parada em dinheiro é para acumular, né, e fazer as operações com opções e depois mandar para a carteira nos Estados Unidos. Aqui está já o percentual. Na parte de ações, como a gente tem ações variadas, é em reais, e na parte dos demais ativos em cota. Então, por exemplo, nós temos 0,02 cotas de Tesouro Selic, a mínima é 0,01 cada compra. Isso aqui eu verifiquei no site do Tesouro, né? A cotação mínima de um título, depois ele fala até a compra mínima, né, de uma fração, né? E em tese a gente teria como comprar mais uma inteiro, né? Porque aí não tem como comprar 0,035, ou é 0,03 ou 0,04. Já do IFE 11 seria duas cotas, 4 de IFE de 11, 19 de Gold 11 e 2 de BSLV 39, para a gente tentar se aproximar das proporções que a gente estipulou aqui no vídeo de hoje. Outra coisa que foi feita desde o último episódio da carteira antifrágil do zero foi ser colocado 12,06 para compensar a compra que a gente fez a mais, não foi feito o cálculo, e ainda mais R$10 para não ficar com a carteira zerada. Note que teve uma taxinha de 2 centavos e sobrou R$ 9,98. Desse modo, a gente tem para aportar no mês que vem 200 menos 12,06
menos 10, equivalente a 17794, só para avisar para os colegas que não vai ser colocado 200. Então, aproveitando que a gente fez esse episódio extra, acredito que seja interessante fazer uma alteração que não precisaria esperar até o mês seguinte, que é o seguinte: ao invés de deixar este dinheiro parado em garantias, né, agora que é possível também deixar, né, ações em garantias, pegar esse equivalente a este capital, colocarmos em títulos do Tesouro Selic e deixar ações em garantias. Como é a venda de puts, né, se eventualmente eu perceber que vai para o exercício, bastaria vender esses títulos do Tesouro e deixar o dinheiro novamente em caixa para fazer a compra no episódio do mês seguinte. Se ficou confuso, eu vou demonstrar exatamente o que vai ser feito agora na própria corretora da Clear. Então, nós estamos aqui na conta da Clear. Antes, só comentar para os colegas o que foi dito aqui sobre os aportes, né? Se a gente pega nos últimos 30 dias, foi feito o aporte de 200 e mais esse de 12,06 e mais o de 10 não previstos, né? Porque eu não fiz as contas adequadamente. Nunca deixo a carteira zerada sem nenhum real, justamente para evitar dores de cabeça, tá? E feito todas as compras do mês, se a gente for ver lá em saldo, deixa eu ver em menu, meus ativos, saldo, a gente consegue ver que ficou aí 9,98 parado. Ou poderia ver até por aqui também. Então, o que eu comentei, se a gente for em meus ativos, garantias, a gente vê que tem R$ 354 em garantias em dinheiro parado, que não está rendendo absolutamente nada. Para garantir, só lembrando, essas estratégias com opções, que no caso são 3 puts vendidas no strike 110. 3 puts no 110, 3 vezes 110, a gente tem um exercício potencial de R$ 330. Então, deixaria R$ 20 aí como margem, né, para eventual exercício. Lembrando que não vai pegar R$ 20 de taxa, mas apenas para ter uma segurança. Então, o que é feito aqui, né, já para a gente recapitular? Voltando em garantias, indo em estratégia de opções, ao invés de deixar isso aqui em dinheiro parado, a gente vai botar em ações, né? Porque as puts só podem ser exercidas na terceira sexta-feira de cada mês, não vamos deixar elas serem exercidas, né? Ou se for ser exercidas, vai ser com dinheiro que a gente vai vender os títulos de tesouro novamente, tá bom? Então, a gente pode pegar qualquer ação, tanto faz, até porque a ideia é só cobrir o exercício. Vou pegar essas de Ambev, coloco todas, alocar garantia, e essas de Bradesco, alocar garantia. E aí eu libero o dinheiro, tiro ele todo, desaloco garantias. Então tem até R$ 400 aqui de garantias alocadas. Para evitar dor de cabeça, eu vou botar até bem mais garantias, para evitar que de repente essas ações aqui desvalorizem e ele peça mais garantias ou ter alguma dor de cabeça. Vou colocar essas aqui de AES Brasil também e essas aqui de B3. Então vai dar 639 de garantias, muito pouco provável que dê uma dor de cabeça. A ideia é nem utilizar essa garantia, mas para evitar qualquer dor de cabeça, como eu falei. Eu posso pegar esse dinheiro aqui e comprar em títulos do Tesouro, que é o que eu vou fazer agora. Então, fechando aqui, volto para o menu, meus ativos, Tesouro Direto e ver todos os títulos. E comprar do próprio Tesouro Selic 2024. Note que o preço unitário é 11,021,41. Então, eu pego esse valor e coloco lá na nossa planilha. Já botei aqui na planilha. Ele mantém, ó, já ajusta a proporção, continua 0,03, porque não teve uma diferença tão grande. Voltando aqui, eu vou investir Tesouro Selic 2024. O investimento mínimo aqui é 110,21. Então, daria 3 aqui, cotas que a gente pode investir com o dinheiro que a gente tem e ainda sobra um trocado, tá bom? Então, o que eu vou fazer? 0,03. 1, 2, 3. 330,64. Coloco a minha assinatura e invisto. E aí minha ordem foi processada, né? Ou vai ser processada durante esse período aqui e eu vou aguardar, tá? Posso até acompanhar ela, né? E tá em aberto aqui essa ordem de 330,64. Para a gente ver quanto vai sobrar aqui em caixa,
a gente pega esse número aqui, né? Vou anotar ele aqui já para não esquecer, 33064. Vindo aqui em meus ativos e saldo, eu tiro aqui do 363,98. Tá negativo aqui, mas na verdade vai sobrar 33,34 aqui parado em caixa, e isso eu não vou fazer nenhuma movimentação no momento, porque como eu disse, esse dinheiro é para um eventual exercício, mas pelo menos uma parte dele já fica aqui alocada, rendendo um pouquinho que seja do Tesouro Selic. Voltando aqui em meus ativos, caso eventualmente vá para o exercício, lembrando que não é a ideia, mas se eu chegar no episódio seguinte e ver que é o caso de exercício, eu viria aqui em Tesouro Direto, iria em ver todos os títulos, aqui eu vou em resultados, e aqui eu boto para baixo e colocaria a quantidade que eu quero resgatar. Então, por exemplo, eu botaria em resgatar e coloco quantos títulos eu quero resgatar. Lembrando que o mínimo é 001. Como a gente botou mais 3, tem 005, eu posso resgatar de 001 em 001, colocaria assinatura e resgataria. Não é o caso, tá? Mas só para mencionar como seria feito isso aí. E por fim, resta apenas o ajuste aqui na nossa planilha. A gente comprou mais 0,03 títulos, então a gente bota aqui 005. Dessa vez a gente investiu 330,64, então basta somar 330,64 mais 220 e 30, tem 550,94. A gente não tem mais dinheiro em garantia, zerou. E esse dinheiro parado na conta, a gente já fez o cálculo que é 33,34. E aí eu já até coloquei o valor atualizado dos outros ativos, né, só para a gente fazer uma comparação, né, já está toda a planilha atualizada quando a gente preencher os campos em verde, né? Então seria umas 3 cotas do IFIE 11, 5 cotas do IFID 11, 22 cotas do Gold 11 e 2 cotas aí do BSLV 39 para a gente se aproximar deste padrão aqui almejado. Quaisquer dúvidas aí sobre a planilha, deixe nos comentários que na medida do possível eu ajudo os colegas. Na tela eu também deixei aí na descrição o relatório gerencial de setembro do IFIE 11, além do regulamento, como ele funciona, o relatório gerencial do IFID 11 de setembro e o regulamento dele, o site do Gold 11 e do BSLV 39 para quem quiser consultar. E o nosso merchan, parceria aqui com o Remessa Online, envios e recebimentos, dólar, euro e outras moedas, serviço que eu acho mais em conta fazer isso. Se quiser saber as condições, o link está na tela e na descrição. Para você abrir uma conta na Interactive Brokers, a corretora que eu utilizo lá fora, opera diretamente mercados Ásia, Europa, Estados Unidos, Oceania, mercado de bonde, commodities e títulos, entre muitos outros. Seguindo as condições do link na tela e na descrição, você pode ganhar até $1.000 ou ações de graça. Se quiser se tornar um membro e ajudar essa iniciativa, você ganha algumas vantagens, como lives exclusivas, grupo do Telegram, slides das apresentações que eu faço e muito mais. É só apertar o botãozinho aqui embaixo. E temos o grupo do Telegram, livre de compartilhamento de conteúdo, onde a planilha falada nesse vídeo e muitos outros conteúdos estão lá. Link está na tela e na descrição. Na tela estão as minhas redes sociais. Agradeço por você ter assistido esse vídeo. Um abraço do fundo do coração e até uma próxima oportunidade.